Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Iniciando o segundo vídeo desse meu canal novo, que eu ainda não decidi o nome dele. Eu até publiquei um vídeo recentemente aí sobre a viagem que eu fiz para o Tauá. Esse canal ele é um pouco mais, não tem nada a ver com investimento, ele é mais sobre vida, sobre alguns pontos que eu acho interessantes que eu quero falar. E esse segundo vídeo, pessoal, é algo que eu já tinha me comprometido a fazer, a trazer para vocês, para quem me acompanha, tanto no outro canal quanto lá nos grupos que eu tenho, que é sobre o episódio que eu tive da meningite. Primeiro, eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar do que é a meningite, né? Nossa, quase caí da cadeira. O que é a meningite, mas para quem não sabe, eu vou até pegar aqui uma imagem que eu tenho. Meningite é a inflamação das meninges. E o que são as meninges, pessoal? Meninge, ela é uma membrana que protege o cérebro. Se você imagina que tem a caixa craniana, o osso, né? O crânio, e tem o cérebro que o crânio protege. Mas para você não ter um contato direto do cérebro com o osso, existe uma membrana que separa o cérebro do osso, que é a meninge, que são as meninges, né? Na verdade são acho que 3 camadas, se eu não me engano. E aqui a meningite é uma inflamação acho que é Pia Mater o nome, tem Dura Mater. Se vocês lembrarem do colégio aí, vocês vão lembrar dessa parte aqui. Obviamente, primeiro para quem fez anatomia, né, talvez lembre. Então aqui ele mostrando, né, que aqui desse lado uma meninge sem a Pia Mater sem inflamação, que tem o líquor, né, que o líquor é o líquido que fica entre a membrana e o cérebro, entre o cérebro e a membrana, que é esse líquor, né, que é um líquido, como o próprio nome diz. Eu não vou entrar nos termos médicos aqui, porque o objetivo é contar a experiência. Então, só para vocês verem o que acontece, né? O que acontece é a Pia Mater, né, que é uma das membranas das meninges, né, uma das meninges, ela se inflama e aqui no líquor, né, o líquor fica contaminado por bactérias, né, dependendo do tipo de meningite. E aí, só para ficar claro, existem 3 tipos de meningite. A meningite viral, a fúngica e a bacteriana. E se eu não me engano, eu posso estar falando besteira aqui, mas é isso, eu vou contar as coisas que eu lembro da situação. Existem gradação de risco, né, de quão mais grave é. Então a mais branda é a viral, depois a fúngica e por fim a bacteriana, que é a mais grave, que é a chamada meningite meningocócica, né, que é a meningite bacteriana. E não por essa que foi a que eu peguei. A meningite bacteriana é a mais grave. Tanto é, pessoal, que eu tenho, acho que se alguém de vocês aqui teve algum conhecido ou soube de alguém que teve meningite, ou essa pessoa, ela faleceu, ou essa pessoa teve uma sequela muito grave. E graças a Deus eu estou aqui para contar a história e sem sequelas. Na verdade eu tive uma sequela que eu vou comentar com vocês mais pra frente. Uma pequena sequela. A meningite, ela afeta muito mais bebê, muito mais criança e idoso, pelo que eu li. E na minha idade, quando eu tive a meningite, foi em 2013, eu tinha 33 anos. Então não é uma idade normal, assim, comum de se ter meningite. Foi interessante isso, até depois o médico falou que eles queriam pesquisar algumas coisas. Mas primeiro, como é que se pega a meningite, pessoal? A meningite, a bacteriana, no caso que foi a que eu peguei, ela é via aérea. É pelo ar que você pega o meningocócico e algumas pessoas acaba que o sistema imunológico no meu caso devia estar muito baixo e ela conseguiu fazer o estrago. E todo mundo, pessoal, todo mundo pode ter essa bactéria no corpo, só que a grande maioria das pessoas é vacinada. Então, e eu fui vacinado, só para vocês terem uma noção, eu fui vacinado, mas eu fui aquele 0, alguma coisa por cento que acaba contraindo a doença. Só para vocês terem uma noção, pessoal, quando eu tive a meningite na empresa, que inclusive eu trabalho hoje, continuo trabalhando hoje, a vigilância sanitária, ela entrou em contato, a vigilância sanitária aqui do Rio de Janeiro entrou em contato com a empresa, foi até a empresa, levou remédio para todo mundo, depois de eu ter terminado o evento, né, de ter saído do hospital, tudo, eles fizeram um acompanhamento comigo depois de um certo tempo, tentaram investigar toda a minha rota, porque a meningite, pessoal, existe um receio de saúde pública de se tornar uma epidemia, porque a meningite é uma das doenças mais sérias que a gente tem.
Principalmente a meningocócica. Mas deixa eu contar, pessoal, o que, que aconteceu. E eu vou falar de alguns. Vou falar. São dois momentos. Um momento que é a história que eu lembro. E a partir de um certo momento que eu vou falar, a partir daqui eu não sei de mais nada, é o que me contaram do que aconteceu. Eu tava no fim de semana, acho que foi semana posterior ao meu aniversário, em setembro, em 2013. Eu tava com a minha família da minha esposa aqui em casa, e eles foram embora. Isso foi num domingo. Eles foram embora, que eles são de Minas, eles foram embora e eu não acompanhei eles acho que até a rodoviária, porque eu já tava me sentindo meio mal, mas é sintoma de gripe. Normal sintoma de gripe. Fui até o médico nesse dia e, obviamente, os médicos é aquele sintoma virose, volta para casa, é o sintoma básico de virose. Voltei para casa, eu não lembro que remédio que eu dei para tomar, e vida que segue. No dia seguinte, eu fui trabalhar, só que de manhã eu tava com muita dor de cabeça. Isso aqui, até então, sou eu contando, até onde eu lembro da história. Eu fui para trabalhar, e aí eu lembro de estar com muita dor de cabeça, levantar para ir embora. A partir desse momento que eu estava na empresa e levantei para ir embora, acabou a lembrança do Eric. Já não sei mais de nada. O que aconteceu logo depois? Eu cheguei em casa, e aí eu não sei como eu cheguei em casa, porque provavelmente ou eu fui de metrô ou eu fui de ônibus. Isso é fato, eu não lembro, não tenho essa lembrança, não sei como foi. O que me parece foi o que o porteiro me contou, que alguém me trouxe até em casa. Eu suponho que tenha sido uma alma muito boa, porque eu devo ter passado mal no metrô, no ônibus. Essa pessoa me acompanhou até em casa porque o porteiro falou que eu cheguei acompanhado, essa pessoa me deixou na portaria e eu subi pro apartamento. Eu não morava aqui, eu morava em Copacabana. O que acontece? Eu liguei pra minha esposa, isso ela me contando, eu liguei pra minha esposa falando que eu tava passando mal e eu parei de falar e continuei com a ligação funcionando. Eu parei de falar. E nisso ela entrou em desespero. Ficou desesperada, saiu de onde ela trabalhava. Só para vocês terem uma noção, ela trabalhava perto da linha vermelha, na entrada da Washington Luiz, para quem é aqui do Rio de Janeiro, mas é uma distância de mais ou menos uns 10 quilômetros de casa. Ela fez esse percurso, ela me contando, ela fez esse percurso acho que em 20 minutos. Ela falou, Eric, eu não quis saber de radar, eu vim que nem um doido. E acho que também tem muito do sentido feminino, né, nesse momento. Só pra vocês terem noção, ela chegou em casa, eu tava de camisa, com a camisa que eu fui trabalhar, só de cueca, e indo com a cara na parede, andando e batendo com a cara... Sabe quando aquele tipo zumbi... Você vai andando e vendo filme de zumbi, eu tava andando com a cabeça na parede, batendo com a cabeça na parede, todo molhado. Ela obviamente, ficou falando comigo, me chamando. Pessoal, isso que eu tô falando, eu não lembro de nada, tá? Até a hora que eu vou falar, a hora que eu voltei. Falando, e vendo eu fazendo isso, aí me colocou. São alguns detalhes que eu não lembro direito. Ela chamou o SAMU. O SAMU, graças a Deus, chegou rápido. Aqui, pessoal, quem assiste o canal do Lito, que é aquele de aviões e músicas, percebem que um acidente, ele nunca acontece por uma causa isolada. Então, no meu caso, é ao contrário. O meu estado, como eu fiquei e não tive nenhuma sequela, e obviamente não parti dessa para uma melhor, e não tive nenhuma sequela, são vários fatos que aconteceram para chegar nesse ponto. O primeiro deles, o primeiro elo dessa corrente, como o Lito diz, foi a minha esposa ter chegado muito rápido e me visto daquele jeito, porque ela simplesmente poderia ter ficado, e se ela não viesse naquele momento, certamente a hora que ela chegasse eu poderia estar já falecido, dependendo do tempo que eu ficasse lá. Então, ela chegou, viu esse meu estado, chamou o SAMU. O SAMU chegou, e o segundo ponto da corrente. O SAMU chegou muito rápido, chegou acho que em 20 minutos em casa. Assim, algumas pessoas reclamam, mas no meu caso eu tive essa sorte, o SAMU chegou em 20 minutos. Como o meu prédio, a maca não cabe, naquele prédio não cabia, o elevador não cabia a maca, eu tive que ir na cadeira de rodas. Mas para vocês terem uma noção, o quanto eu me debatia, eles tiveram que me amarrar na cadeira de rodas, porque eu me debatia. Então eles me pegaram e me levaram, colocaram no SAMU e me levaram para o Miguel Couto, que é um hospital que é o mais próximo ali, hospital público mais próximo ali de onde eu morava, que é bem famoso, não sei se quem é aqui do Rio provavelmente já sabe, o Miguel Couto é o hospital que fica ali perto do Jockey, ali perto da Lagoa Rodrigo de Freitas.
E aqui entra o terceiro elo da corrente, que foi o elo que provavelmente foi um dos mais importantes para o resultado de não ter tido nada. A médica que me examinou, no momento que eu cheguei, ela de cara suspeitou de meningite. Porque quando você tem meningite, você precisa fazer o exame do líquor. Que é aquele. O líquor é para você, esse aqui, né? Que você faz o exame, coleta esse líquor aqui, para você saber que tipo de meningite que é. E aí ela suspeitou. E mesmo sem fazer a coleta, ela já entrou com um antibiótico de amplo espectro. E foi esse antibiótico que provavelmente foi um dos grandes responsáveis por eu não ter complicado a minha situação. Bom, fiquei no hospital, porque aí a minha esposa começou a ver para me transferir lá do Miguel Couto para o hospital do plano de saúde. Mas para dar sequência, inclusive, como a médica falou, como ela suspeitava de meningite, eu precisava iniciar o tratamento muito rápido. Porque qualquer tempo que passasse a mais, além de, obviamente, eu ter o risco de vida, né, não de perder a vida, era sequela, de ter sequela. Então, eu precisava fazer o exame do líquor. E aí, pessoal, eu quero entrar num ponto de investimento aqui, que é a reserva de emergência. Por quê? Isso era por volta de 2 da manhã. Para fazer o líquor, de maneira normal, seria somente no dia seguinte. E isso, obviamente, demoraria. Existia um laboratório lá que prestava serviço e que ele faria a coleta naquele momento, só que teria que pagar à vista e em dinheiro. E aí, ou em dinheiro ou débito, teria que ser pagamento na hora. Então, aqui entra um ponto importante para quem me acompanha e veio lá do canal de investimento, para vocês verem a importância da reserva de emergência. E a reserva de emergência ela não é somente para desemprego, é para esses momentos. Então, a gente tem, obviamente, reserva. E aqui a importância também para você ter dinheiro. Por isso que eu sempre enfatizo que a reserva de emergência você não pode buscar retorno financeiro, você não pode buscar rentabilidade, você precisa de segurança e liquidez. Porque se você imagina se nossa reserva de emergência estivesse no Tesouro, total no Tesouro Selic, 2 da manhã, você não vai conseguir usar. Então a gente tem uma parte sim na poupança de reserva de emergência. E aqui eu já fui criticado por isso, mas a gente sabe a importância do ter o dinheiro na liquidez. Então a gente tem uma parte pequena da reserva na poupança e sempre tivemos e sempre vamos ter. E foi esse dinheiro que ela pagou no débito, o dinheiro tem baixa automática, pagou e já fizeram o exame do líquor. Na hora que saiu, que a médica viu o tubinho, porque para você fazer o exame do líquor, você enfia uma seringa no meio da coluna para tirar o líquido, porque o líquor é o líquido que percorre toda a medula. Entre a membrana e os... eu não entendo direito, mas é esse líquido que fica aqui, ó, entre o cérebro e a membrana, né? Tá vendo? Ó, fica que na verdade ele que separa. Eu não sei, o líquido fica acho que entre a pia mater, né? Que é a membrana entre o cérebro e as outras membranas. Eu acho que é isso. É um líquido que separa e tem em todo o sistema ósseo do corpo tem esse líquido. Então eles enfiam uma injeção, uma agulha no meio da sua coluna e tiram o líquido. E o líquido saiu dessa cor aqui. Pelo que me falaram, saiu dessa cor aqui. Ou seja, ele estava praticamente, o meu corpo inteiro estava praticamente tomado, né? O líquor estava totalmente tomado pela bactéria. E esse líquor, ele seria o que seria levado para fazer o exame para descobrir que bactéria que era, mas já se sabia que era uma bactéria, uma meningite meningocócica. Fui levado para o hospital, isso tudo de domingo para segunda, tá? Fui levado para o hospital espanhol, que nem tem mais aqui esse hospital. E de segunda para terça foi um momento muito comovente, pelo menos eu obviamente eu não estava aqui, né? Eu estava desacordado. Que o médico chegou, isso minha mãe e minha esposa falaram, minha mãe e a Isabel falaram, que o médico chegou para elas, que ele estava tentando fazer de tudo para me manter aqui. Cara, olha só, imagina você receber essa notícia, né? Receber essa notícia e falar, olha, ele tá indo, a gente tá tentando fazer o máximo. Se ele passar de hoje, a chance dele sobreviver é muito grande. Pra vocês terem noção que nível que chegou. Bom, fiquei 2 semanas em coma induzido, já tomando antibiótico, fazendo isso, e aí eu acordo depois de 2 semanas. Perdi, pessoal, 20 quilos em 2 semanas. 20 quilos em 2 semanas. Mas isso é um processo normal, porque quando o hospital, o médico, te induz ao coma,
Por que eles fazem isso? Exatamente para o seu corpo parar de gastar energia com a manutenção de tudo e focar todas as energias para resolver o problema. Então o coma induzido ele é para isso, é para você evitar gastar energia com outras coisas e focar só no problema. Então eu fiquei 2 semanas em coma induzido, emagreci 20 quilos em 2 semanas, tanto é que eu perdi um monte de roupa, já depois de 2 anos eu recuperei todo o peso. Mas eu perdi 20 quilos, e eu lembro, pessoal, eu acordando, olha só que doido, eu acordando e achando que eu tinha 20 anos, que eu estava em Piracicaba, onde eu fiz faculdade. Lembrei da minha mãe, lembrei da minha esposa, ela até brincou falando, poxa, ainda bem que você lembrou de mim. Só que, pessoal, é muito engraçado, eu ficava olhando pra minha mão, que se minha mãe ou Isabel estiver vendo esse vídeo, elas vão dar risada, que elas vão lembrar disso. Eu ficava olhando pra minha mão, da minha mão e pro meu pé, e contava 6 dedos. É muito... Cara, o nosso cérebro, ele pega cada peça na gente. Bom, e aí, graças a Deus, não tive nenhuma sequela. Então eu fui recuperando aos poucos, depois eu passei mais um mês em casa recuperando, fui ao médico, fiz vários testes, né? Tem teste que você fica fazendo de olho fechado, colocando o dedo, tentando juntar os dedos assim. E aí depois fiz ressonância, eu fiquei com algumas feridas na meninge, algumas feridas. E essas feridas me trazem dor de cabeça pelo menos uma vez por semana. Uma vez por semana eu tenho dores de cabeça muito fortes, inclusive algumas eu tenho que ir para o hospital, algumas vezes eu tenho que ir para o hospital, outras vezes eu tenho que fazer um combo de remédio, que é uma dor de cabeça muito forte, e assim, eu faço ressonância, não tenho nada, não tive nenhuma sequela, e aí alguns pontos que me trouxeram de reflexão disso. Primeiro, naquele momento eu estava fazendo muito esporte. A gente estava se preparando para fazer a meia maratona, eu e minha esposa. Eu ia para academia praticamente todo dia, fazia corrida praticamente todo dia. Eu estava muito bem fisicamente. E eu acho que isso me ajudou muito. Me ajudou muito na recuperação. Esse aqui é mais um elo da corrente. O meu estado de saúde era muito bom, que me ajudou a recuperar. Então, assim, primeiro essa questão do esporte e do seu condicionamento físico, ele te ajuda muito a prevenir qualquer doença que você tenha, te ajuda muito, né? E eu fui a prova disso. E o outro ponto, pessoal, que eu quero trazer para vocês é a importância da família, né? Acho que aí você pode estar, Eric, você teve algumas pessoas perguntam, né, quando você passa por algum momento desse de sofrimento, você acaba refletindo muitas coisas, né? Mas é engraçado que no meu caso, quem sofreu não fui eu. Quem sofreu foi a minha família. Porque eu passei o evento todo desacordado. Então eu não tive aquele sentimento, por exemplo, quando uma pessoa tem um câncer e depois se cura ou passa por algum acidente e passa lúcido o período, ela acaba refletindo mais, eu acredito. Mas no meu caso, acho que a reflexão foi muito mais referente à família, né? A importância de você ter uma companheira, de você ter uma pessoa, de você ter a família próxima, né? E pessoas que você pode contar. Porque eu falo que se não fosse a minha esposa, eu não estaria aqui hoje, porque o ato dela ter saído, tendo suspeitado que eu estava com algum problema, ter saído independentemente do trabalho, largou tudo e ter ido me ver, eu acho que foi fundamental, porque como eu falei pra vocês, se simplesmente ela falar, não, ele tá passando mal, daqui a pouco eu vou lá, ela poderia chegar em casa e eu não estar mais aqui. Eu acho que foi fundamental. A médica do Miguel Couto foi fantástico, o que o Miguel Couto fez, a rapidez do SAMU de ter. Então foram vários elos que propiciaram com que eu sou espírita, né? Assim, eu não quero entrar no termo de religião, mas é aquele, mano, não era a minha hora ainda. Eu acho que ele fala, ele ainda tem muito o que fazer aqui nessa passagem, ele precisa continuar. Mas é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês essa reflexão. Foi um momento muito, muito complicado e eu até brinco, depois que eu tive a minha filha, eu ficava olhando na caderneta de vacinação para ver quando que é a vacina da meningite, porque essa eu ia fazer fila para ela tomar. Porque o meu receio, quando eu escuto alguém que teve meningite, e na grande maioria das vezes, quando eu escuto que alguém teve meningite e a meningite meningocócica, ou a pessoa não ficou para contar a história, ou ela teve alguma sequela muito séria. E, pessoal, não são sequelas simples, ou é cegueira, ou é perder membro, são sequelas muito sérias, e graças a Deus eu não tive
nenhuma sequela, a não ser a minha dor de cabeça, que eu já acostumei com ela. Até o pessoal brinca, né? Eu ando com a minha Novalgina de 1 grama pra onde eu vou, porque é ela que é a única que me resolve. Mas é isso, pessoal. Eu queria contar essa história pra vocês de sou um sobrevivente. Se eu estou aqui hoje, eu devo muito à minha esposa e aos médicos, né, que me ajudaram, tanto do Miguel Couto quanto do Hospital Espanhol, que não estão mais aqui, minha família, minha mãe. Mas é isso, pessoal. Eu precisava repartir essa história com vocês. E se alguém tiver algum caso aí de parecido, de meningite, que conheça, deixa aqui nos comentários, eu quero saber. Beleza, pessoal? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu quero continuar esse ano agora de 2025. Eu quero postar mais vídeos aqui sobre outros assuntos. Provavelmente agora em janeiro eu vou fazer uma viagem lá pro Beto Carreiro. Eu quero trazer vídeos de lá, do hotel que eu vou lá pro Costão também, depois do Beto Carreiro. Eu vou trazer vídeos para vocês. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.